Saudamos a todos os irmãos e irmãs com a santa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É um prazer estar aqui trazendo esta palavra, esta mensagem no dia de hoje a esta querida e amada igreja de Praia da Costa. Nós saudamos o pastor Zé Mário, todo o conselho, todos os irmãos que oram, que intercedem, que contribuem para o Projeto França. Recebam a nossa gratidão, recebam o nosso carinho, porque vocês têm sido realmente fiéis e generosos. Eu gostaria de compartilhar nesta noite um texto com vocês, e eu convido cada um a ler comigo o texto de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 13, e depois nós vamos dar um pulinho para o capítulo 19, versículo 26. Leiamos o texto bíblico. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Ló era o seu sobrinho. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Era também muito rico. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferrezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 19, verso 26 da palavra de Deus, a gente lê assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças por esse tempo precioso de compartilharmos a tua palavra com o teu povo, de sermos por ela edificados. Mas precisamos do teu Espírito. Ilumina-nos, ajuda-nos a compreendê-la e a guardá-la no coração e a praticá-la, porque sem a ajuda do teu Espírito, Senhor, não temos condições. Opera neste momento, age e ilumina-nos para que os nossos corações sejam como uma boa terra,
que possa acolher a tua palavra. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós iniciamos um novo ano, já estamos em 2021. E a pergunta que podemos fazer é a seguinte: como vamos encarar, como vamos enfrentar este novo ano? Como enfrentaremos este novo ano? Na verdade, queridos irmãos e irmãs, diante da crise que o mundo está passando, que todos nós estamos atravessando, onde e em que fixaremos o nosso olhar? O nosso olhar, a nossa forma de o considerar este ano, são, na verdade, decisivos para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e amigos, para quem, sobre quem se dirige o nosso olhar neste tempo de incerteza, nesse tempo de crise, nesse tempo de pavor, de medo? Neste sentido, queridos irmãos e irmãs, nós notamos aqui nesses textos que lemos que Abraão, Ló e a esposa de Ló manifestaram 3 visões, 3 olhares diferentes um do outro. 3 olhares sobre a vida, 3 olhares sobre Deus mesmo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ainda que de forma muito rápida, sobre esses 3 olhares e quais foram e quais são as consequências desses olhares. E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de começar com o olhar de Abrão, que até então não teve o seu nome mudado para Abraão, pai de uma numerosa nação. Aqui ele tinha a promessa. O olhar de Abraão trata-se de um olhar da fé, é o olhar da fé. E se verificarmos bem aqui, não só no capítulo 13, mas também no capítulo 12, vamos compreender exatamente isso. Deus chama Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. O capítulo 12, no versículo 4, diz que Abrão deixou tudo, Abrão partiu pela fé, partiu porque ele creu em Deus, partiu porque ele depositou sua confiança em Deus. Ele não sabia para onde ia, não sabia o que enfrentaria, não sabia o que o esperaria. Ele deixou o seu conforto, saiu de sua zona de segurança, deixou sua parentela, deixou a sua terra e foi em direção, na verdade, em direção a Deus. Porque o olhar de Abrão estava fixado em Deus. Isso é extremamente interessante para nós, irmãos e irmãs. Ele partiu confiando tão somente em Deus. O que aconteceria? Como seria essa caminhada? Como seria essa trajetória? Ele não sabia. Simplesmente se abandonou, simplesmente se entregou nas mãos poderosas daquele que o chamou. Ele não sabia o que acontecia, mas ele escolheu olhar para Deus. E esta escolha ela seria feita a cada episódio, a cada etapa. Abraão estava sendo convidado, desafiado por Deus a depositar sua confiança em Deus. É exatamente isso, irmãos. Deus nos convida para confiarmos nele. E este olhar em Deus, este olhar fixado em Deus, teve consequências extraordinárias. Por exemplo, uma vida de incertezas. Qual será o próximo passo para o qual Deus o conduzirá? Como isso vai acabar? Uma vida de luta, certamente, porque nada era fácil. A vida vivida pela fé não é uma vida fácil, é uma vida que enfrenta circunstâncias difíceis, é uma vida que enfrenta lutas, é uma vida que enfrenta os embates do cotidiano. Mas também, queridos irmãos e irmãs,
Abraão experimentou vitórias, grandes vitórias, sobre si mesmo, mas também sobre os outros, abençoando os outros. Ele recebeu muitas bênçãos da parte de Deus, porque a obediência a Deus traz também vitórias, traz também bênçãos. A obediência, Deus responde com provas de seu amor, de seu poder, de sua proteção, de sua ação no impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, aos olhos humanos, são coisas absolutamente possíveis aos olhos de Deus. Então a fé é exatamente esta entrega, esta confiança em Deus, e não nas coisas que vemos, e não nas coisas que olhamos, mas em Deus. Isso é extremamente maravilhoso. Abraão creu para depois ver, e não viu para depois crer. Este é o segredo da fé. A gente crê, a gente confia, a gente se entrega, porque, na verdade, a gente caminha na direção de Deus. A gente caminha, em outras palavras, na direção da palavra de Deus. O Deus que nos chama, o Deus que nos diz, deixa a sua terra, deixa a sua parentela. O Deus que está sempre nos convidando a segui-lo. Jesus fez exatamente isso com os primeiros discípulos. Ele os chamou, o chamado de Jesus, baseado na autoridade da sua palavra, e os discípulos deixaram tudo e o seguiram pela fé, ainda que não compreendendo todas as coisas. Esse é o desafio para cada um de nós em 2021. Na verdade, é o desafio de Deus para toda a nossa vida. Mas a gente poderia usar aqui particularmente para este tempo que a gente está vivendo. A gente precisa se lançar nas mãos daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ele, Deus, cuida de cada um de nós, ele cuida do seu povo e ele tem um plano para o seu povo e um plano para cada um de nós pessoalmente. Então esse é o desafio. Teremos muitas lutas. Nada está ganho ainda. Temos ainda enormes desafios a vencer diante do vírus, diante da crise econômica, diante do desemprego. Mas nós precisamos confiar no Deus que conduz todas as coisas. Ora, irmãos e irmãs, mas o texto nos fala também de um outro olhar, de um outro olhar. O texto nos fala do olhar de Ló. Vejamos aqui o capítulo 13, versos 8 a 11, depois que Abrão sai do Egito pelo incidente cometido porque ele acabou mentindo, né, para Faraó. Então ele sai, teve que sair, já muito rico, já com muitas posses, e Ló sempre com ele. O texto nos diz que, partindo do Egito em direção ao Negueb, né, eles se instalaram, e como eles tinham muitos bens, gado, animais, os mais variados, né, a terra se tornou insuficiente. E os pastores de Abrão e de Ló começaram a se desentender. E Abrão toma uma decisão, creio eu, completamente orientada por Deus. Porque Abrão, mesmo pecador, ele buscava ter esse olhar fixado em Deus. E ele toma a iniciativa: olha, nós somos parentes e não é bom que continuemos assim, que haja discussão, que haja briga entre os nossos empregados e entre nós mesmos. Então, eu gostaria que você partisse, mas que você olhasse e o que você conseguir ver, enxergar, será de tua possessão.
E aí a gente vê exatamente isso. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Olha que coisa interessante. Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e ficou encantado, porque era uma planície maravilhosa, riquíssima, completamente regada, com terra fértil. E os olhos de Ló cresceram. E ele disse: é para lá que eu vou. Mas o texto nos faz uma observação muito curiosa, irmãos. O versículo 10 diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E ele olha aquilo tudo, e no versículo 12 diz: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E nos diz o texto que Sodoma era uma terra cheia de homens pecadores, mas pecadores de maus, homens maus e pecadores que desagradavam continuamente o coração de Deus. E Ló olhou aquilo tudo e disse: é agora que eu vou aproveitar, é agora que eu vou ganhar completamente a minha independência, é agora que eu vou realmente me enriquecer ainda mais. Então esse olhar de Ló, eu o classificaria como um olhar cobiçoso. Este homem não tinha uma fé prática, uma fé enraizada em Deus. Ele, de alguma forma, seguia a fé de Abrão, porque ele parte com Abrão quando Deus o chama. Talvez ele não soubesse exatamente qual era o propósito de Deus para a vida de Abrão. Mas fato é que o texto e a história vai nos mostrar que Ló não tinha uma fé realmente fortalecida. E diante da oportunidade da vida, diante de buscar essa completa autonomia, de buscar realmente uma vida focada no materialismo, no ter e não no ser, ele olha e parte e vai habitar próximo de Sodoma, ao lado de Sodoma. Como que, olha, eu sou capaz de não me envolver com as coisas do mundo. Eu vou estar perto, mas não vou me envolver com as coisas do mundo. Isso é um perigo constante. Não sei se vocês lembram-se, quando o povo, quando José vai para o Egito com a sua família, com 75 pessoas, e o povo ali cresce e se torna escravo, povo hebreu, e Deus levanta Moisés para libertar o povo do cativeiro, que é símbolo do pecado. Faraó fez várias propostas indecentes a Moisés. Uma delas: vocês podem ir, mas não muito longe, fiquem perto do Egito. Fiquem aqui na fronteira com o Egito, porque quando vocês quiserem, vocês podem dar um pulinho aqui, vocês podem fazer uma visita. Eu trabalho isso lá no meu livro sobre as propostas indecentes. Então, vejam, Ló olhou, ficou encantado, cobiçou, tomou posse daquela terra fértil e foi se aproximando de Sodoma, a terra pecadora. Este é o problema do olhar de Ló. Esse olhar cobiçoso. Esse olhar que quer sempre mais. Esse olhar que quer sempre acumular mais, possuir mais. Esse olhar que, em contrapartida, leva o coração para longe de Deus. Nesse tempo difícil, nesse tempo que a gente pode dizer
que está baseado no materialismo, que está baseado no possuir, que está baseado no ter, que está baseado no consumismo, que está baseado no individualismo. É preciso aprender com Abrão e realmente, irmãos, olhar Ló como um ponto negativo, um ponto de alerta, um ponto de reflexão para que a gente não se envolva com as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. E um último olhar que eu gostaria de trazer nesta hora para os irmãos, para a nossa edificação, é o olhar da mulher de Ló. Curioso, irmãos, porque a Bíblia nem sequer menciona o nome da mulher de Ló. É lamentável. Mas a Bíblia fala sobre ela em um versículo, que é o versículo que lemos, capítulo 19, versículo 26, que nos diz que e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vejam, irmãos, apenas um versículo fala dela. Quando ela e Ló partiram, arrastados, puxados pelos anjos, que já tinham advertidos para que quando eles saíssem não olhassem para trás, ela, com saudade, é um olhar da saudade, é um olhar do prazer abandonado. Este é o olhar da mulher de Ló. Ela é transformada numa estátua de sal. No versículo 17 do capítulo 19, os anjos tinham advertido a todos os dois. A esposa de Ló parece lamentar. A esposa de Ló parece realmente ter saudade. Vou deixar tudo, tenho que abandonar tudo, tenho que abandonar o que eu tenho que abandonar os prazeres, tenho que abandonar a boa vida que eu tenho que ir para a incerteza. O que será do futuro? Talvez uma lamentação com relação ao futuro. Como ela não sabia como seria este futuro, ela também olha para trás com saudade, sem perceber que era, na verdade, um convite da parte de Deus. Infelizmente, ela viveu essa partida olhando para o passado e morreu por causa do julgamento de Deus. Morreu por causa da não obediência à palavra de Deus. Morreu porque não fixou seu olhar sobre Deus, sobre a pessoa certa, sobre as coisas certas. Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus não tem nada contra as pessoas que possuem riquezas, que possuem bens. Há muitos servos de Deus que possuem bens, que cresceram na vida e que colocam seus bens a serviço do reino de Deus. A questão é quando o nosso coração é dominado pelo possuir. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, a mulher de Ló tem esse olhar saudoso do passado e esse olhar incerto quanto ao futuro, porque ela, na verdade, não olhava para Deus. Eu quero terminar contando uma pequena história, o resumo de uma pequena história de duas mulheres holandesas que em setembro de 1944, elas não sabiam que a guerra terminaria logo depois, mas elas fizeram parte de um grupo de 1.000 mulheres que foram conduzidas dentro de vagões de trem para uma prisão e depois para um campo de concentração. Mas elas não sabiam exatamente o que aconteceria, para onde iriam. Porque, na verdade, um amigo de sua família
delatou seu pai, porque esta família estava escondendo judeus durante a Segunda Guerra. E o nazismo levou essas duas irmãs. E essas duas irmãs tinham, respectivamente, 59 e 52 anos. Uma se chamava Betsy e a outra se chamava Corrie, da família Timbu, família famosa. E elas foram para o pior campo de concentração, que exterminou mais de 100 mil mulheres. E, milagrosamente, irmãos e irmãs, uma pequena Bíblia das duas escapou às intensas revistas. E aquelas duas irmãs, crentes, puderam evangelizar muitas outras mulheres naquele campo de concentração. Muitas mulheres morreram cristãs, morreram salvas em Jesus Cristo, porque era um campo de concentração horrível, e ali a palavra de Deus foi anunciada. Uma delas morreu em dezembro de 44, e semanas depois, alguns meses, poucos meses depois, a guerra chegaria ao seu fim. E Corrie, a sobrevivente, ao sair do campo de concentração, ela tem livro escrito e tudo mais, ela disse uma frase: se você olhar para o mundo, ficará desesperado. Se você olhar para dentro de você mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você ficará em paz. Que palavra! Que palavra! Para quem ficou 7 meses no campo de concentração e sobreviveu, porque, de alguma forma, Deus a preservou e ela sempre esteve em paz, porque olhava para Cristo. O desafio que temos diante de nós é seguirmos a Cristo, olharmos para Cristo, fixarmos nosso olhar em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um 2021 cheio de lutas, certamente, mas cheio de vitórias, com um olhar voltado para Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima. Um abraço.